Por que católico não pode ser maçom? Você provavelmente conhece alguém que é maçom. Talvez seja um tio querido, um colega de trabalho respeitado ou até mesmo aquele vizinho que sempre ajuda todo mundo no bairro. Gente boa, honesta, que participa de obras sociais e que aparentemente não faz mal a ninguém. E aí surge a pergunta que muitos católicos têm, mas poucos ousam fazer em voz alta. Afinal, por que a Igreja proíbe a maçonaria? O que há de tão grave numa instituição que parece reunir apenas homens de boa vontade? Essa dúvida é mais comum do que você imagina. E ela merece uma resposta séria, fundamentada, sem histeria e sem meias palavras. Antes de qualquer coisa, preciso deixar algo absolutamente claro. Quando a Igreja se posiciona contra a maçonaria, ela não está atacando pessoas. Não está dizendo que fulano ou cicrano são maus, desonestos ou inimigos da fé. A Igreja reconhece que existem muitos maçons sinceros, bem-intencionados, que genuinamente acreditam estar fazendo o bem. A questão, porém, não é sobre a bondade subjetiva das pessoas. A questão é sobre princípios, é sobre fundamentos, é sobre aquilo que a maçonaria ensina, mesmo quando não parece ensinar nada. E aqui está o ponto que muitos desconhecem. A proibição da Igreja não é uma regra disciplinar antiquada, não é um capricho de papas do passado, não é uma birra institucional. É uma conclusão doutrinária, reafirmada oficialmente no dia 26 de novembro de 1983 pela Congregação para a Doutrina da Fé, sob a assinatura do então cardeal Joseph Ratzinger, o futuro Papa Bento XVI. Essa declaração afirma, sem margem para dúvida, que os princípios maçônicos são incompatíveis com a fé católica e que o católico que se inscreve numa loja maçônica coloca-se em estado de pecado grave. Não é uma opinião. É a posição oficial da Igreja. Mas por quê? O que há por trás dessa incompatibilidade? O que a maçonaria realmente ensina que a torna inconciliável com a fé que professamos? É exatamente isso que vamos descobrir agora. E eu te garanto, é mais sério do que você imagina. Para entender por que a Igreja mantém essa posição até hoje, precisamos voltar um pouco no tempo. Não para fazer uma aula de história, mas para você perceber que essa não é uma decisão tomada às pressas, nem uma reação exagerada a algum conflito pontual. A Igreja estudou, dialogou, refletiu por mais de um século e ainda assim chegou à mesma conclusão. Isso deveria nos dizer alguma coisa. O marco fundamental dessa questão é a encíclica Humanum Genus, publicada pelo Papa Leão XIII no dia 20 de abril de 1884. Nesse documento, o Papa não apenas condenou a maçonaria, mas explicou detalhadamente os motivos dessa condenação. Ele identificou na instituição maçônica uma filosofia que se opõe frontalmente à visão cristã do mundo, uma filosofia que coloca a razão humana como única fonte de verdade e que relativiza todas as religiões, tratando-as como criações meramente humanas, todas igualmente válidas e igualmente limitadas. Logo em seguida, no dia 10 de maio do mesmo ano, o Santo Ofício publicou um decreto que declarava a maçonaria uma instituição excomungada, estabelecendo penas canônicas para os católicos que dela participassem. Essa foi a disciplina da Igreja por mais de um século, clara, firme e sem ambiguidades. No entanto, após o Concílio Vaticano II, a Igreja entrou num período de intenso diálogo com diversas realidades do mundo moderno, e a maçonaria não ficou de fora desse movimento. Durante a década de 70, alguns teólogos receberam a missão de dialogar com representantes maçônicos para avaliar se seria possível encontrar algum caminho de conciliação, alguma forma de permitir que católicos participassem da maçonaria sem conflito com sua fé. Esse diálogo gerou expectativas, e a partir dele surgiu uma espécie de mito, uma crença difundida de que a Igreja havia mudado de posição, de que a antiga condenação já não valia mais, de que os tempos eram outros e a maçonaria já não representava problema algum para os fiéis. Mas isso nunca foi verdade. Em 1981, a Congregação para a Doutrina da Fé
publicou uma nota oficial reafirmando que a disciplina da Igreja continuava de pé, que a proibição permanecia válida e que os católicos não estavam autorizados a ingressar na maçonaria. Ainda assim, muitos aguardavam a publicação do novo Código de Direito Canônico, previsto para 1983, esperando que ele trouxesse finalmente a tão desejada liberação. E quando o novo código veio, no dia 25 de janeiro de 1983, para surpresa de muitos, ele não trazia nenhum cânon específico mencionando a maçonaria pelo nome. A excomunhão explícita havia desaparecido do texto legal. Foi então que a confusão se instalou. Durante meses, espalhou-se a notícia de que a Igreja já não tinha mais problemas com a maçonaria, já que o novo código não a mencionava. Foi para responder a essa confusão, para colocar os pingos nos is de uma vez por todas, que a Congregação para a Doutrina da Fé publicou, no dia 26 de novembro de 1983, a declaração que mencionei no início deste vídeo. E essa declaração foi absolutamente clara. Mesmo que o código não mencione a maçonaria pelo nome, o juízo negativo da Igreja permanece inalterado, porque os princípios maçônicos continuam sendo incompatíveis com a doutrina católica. A Igreja tentou, dialogou, estudou com seriedade e concluiu que não há como conciliar as duas coisas. E é exatamente sobre esses princípios incompatíveis que precisamos falar agora. Quando a Igreja analisa a maçonaria, ela faz uma distinção muito importante que poucos conhecem e que muda completamente a forma como entendemos essa questão. Uma coisa são as atitudes das lojas maçônicas, outra coisa bem diferente são os princípios maçônicos. As atitudes podem variar enormemente de uma loja para outra, de um país para outro, de uma época para outra. Existem lojas que são abertamente hostis à Igreja, que historicamente perseguiram católicos e trabalharam para enfraquecer a influência cristã na sociedade. Mas existem também lojas que se apresentam como amigas da Igreja, que incentivam seus membros a frequentarem suas respectivas religiões, que promovem obras de caridade e que parecem não ter absolutamente nada contra o catolicismo. E é justamente essa variedade de atitudes que confunde tantas pessoas. O problema, porém, não está nas atitudes. O problema está nos princípios. E os princípios maçônicos são constantes, estão presentes em todas as lojas. São transmitidos através de um sistema progressivo de símbolos e rituais que vai formando a mentalidade do iniciado ao longo do tempo. Esses princípios têm um nome técnico que a Igreja usa desde a encíclica de Leão XIII: naturalismo racionalista. E entender o que isso significa é entender o coração do problema. O naturalismo racionalista é uma visão de mundo que afirma, essencialmente, que não existe intervenção divina na história. Deus, se é que existe, teria criado o universo de forma inteligente e ordenada, como um grande arquiteto, e depois teria se afastado, deixando a humanidade entregue a si mesma para descobrir, através da razão natural, os vestígios dessa inteligência criadora. Nessa visão, não há revelação sobrenatural, não há milagres, não há uma verdade divina comunicada aos homens de forma definitiva. A religião, qualquer religião, seria apenas o esforço humano de buscar o transcendente, e todas as religiões seriam, no fundo, tentativas igualmente válidas e igualmente limitadas de alcançar o divino. O católico, o protestante, o judeu, o muçulmano, o budista, todos estariam tateando no escuro em direção ao mesmo grande arquiteto do universo, cada um à sua maneira, nenhum com a verdade completa, todos com fragmentos de uma realidade que ninguém pode conhecer plenamente. Você percebe o que está em jogo aqui? Essa visão é radicalmente incompatível com aquilo que a fé católica professa. Nós, católicos, não acreditamos que Deus criou o mundo e nos abandonou à nossa própria sorte. Nós acreditamos que Deus interveio na história, que Ele falou aos patriarcas e profetas, que Ele se revelou ao povo de Israel e que na plenitude dos tempos Ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, que é Deus feito homem, para nos salvar e nos ensinar a verdade.
Nós acreditamos que Jesus fundou uma igreja, a Igreja Católica, e prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nós acreditamos que essa igreja não é uma criação humana, não é mais uma religião entre tantas outras, mas é o dom de Deus para a humanidade, o instrumento ordinário da salvação, a coluna e o fundamento da verdade. Quando a maçonaria coloca todas as religiões no mesmo patamar, quando ela trata a fé católica como apenas mais uma expressão religiosa entre muitas, ela está negando aquilo que é mais fundamental na nossa fé: a singularidade de Jesus Cristo como único Salvador e a missão única da Igreja como depositária da verdade revelada. Não se trata de intolerância, não se trata de desrespeito a outras religiões. Trata-se de reconhecer que a verdade existe, que Deus a revelou e que nós temos a obrigação de aderir a ela. O relativismo maçônico corrói lentamente essa certeza, substitui a fé pela dúvida, troca a adesão firme à verdade por uma tolerância vazia que, no fundo, significa que nenhuma verdade é verdadeiramente verdadeira. E é exatamente isso que a Igreja quer proteger quando proíbe seus filhos de ingressarem na maçonaria. Ela não está sendo arbitrária, não está sendo intransigente por capricho. Ela está sendo mãe. Ela está protegendo a fé de seus filhos contra um sistema que, por mais amigável que pareça, trabalha silenciosamente para dissolver aquilo que é mais precioso: a certeza de que Jesus Cristo é o Senhor e de que fora da sua igreja não há salvação. Agora, eu sei que muitos que estão assistindo a este vídeo podem estar pensando em algumas objeções. Talvez você conheça maçons que parecem não se encaixar nessa descrição. Ou talvez você mesmo seja maçom e esteja pensando que sua loja não é assim, que ninguém nunca tentou mudar sua fé, que você continua católico praticante e que nada do que foi dito até aqui corresponde à sua experiência pessoal. Essas objeções são legítimas e merecem uma resposta séria. A primeira objeção que frequentemente se ouve é esta: a maçonaria não impõe dogmas, não tem magistério, não obriga ninguém a acreditar em nada. Cada membro é livre para professar a religião que quiser, portanto, não há conflito. Essa objeção parece razoável à primeira vista, mas ela ignora algo fundamental sobre como a maçonaria realmente funciona. A maçonaria não é apenas um clube social ou uma associação de ajuda mútua. Ela é um sistema iniciático, progressivo, baseado em símbolos, rituais e graus que vão sendo revelados ao longo do tempo. E através desse simbolismo, através dessas cerimônias, através dessa progressão gradual, uma doutrina vai sendo assimilada, mesmo que nunca seja explicitamente ensinada como dogma. O maçom não recebe uma apostila com os princípios maçônicos para memorizar, mas ele vai absorvendo, quase por osmose, uma visão de mundo que relativiza as verdades religiosas e coloca todas as crenças no mesmo plano. É um processo lento, suave, quase imperceptível, mas profundamente eficaz. A segunda objeção é igualmente comum. Minha loja é amiga da igreja. Nunca ouvi nada contra o catolicismo. Aliás, somos incentivados a praticar nossa religião. E isso pode ser perfeitamente verdade. Existem lojas que mantêm uma atitude respeitosa e até cordial em relação à Igreja Católica. Mas aqui está o ponto crucial que a Congregação para a Doutrina da Fé deixou claro em sua declaração. O problema não são as atitudes, são os princípios. Uma loja pode ser extremamente simpática ao catolicismo em suas atitudes externas, mas o sistema simbólico que ela utiliza, os rituais que ela pratica, a visão de mundo que ela transmite através de seus graus, tudo isso permanece o mesmo. A embalagem pode ser amigável, mas o conteúdo continua sendo incompatível com a fé católica. A terceira objeção é talvez a mais pessoal. Eu tenho uma fé firme, frequento a missa, confesso-me regularmente, rezo o terço. A maçonaria não vai mudar aquilo em que eu acredito. Essa objeção revela uma confiança admirável, mas também uma certa ingenuidade sobre como a formação da mente humana realmente acontece.
Mesmo que você pessoalmente resista à influência relativista, a Igreja aponta que você ainda está dando escândalo, ou seja, está dando mau exemplo. Quando outros católicos veem você, uma pessoa de fé aparentemente sólida, participando da maçonaria, eles podem concluir que não há problema algum em fazer o mesmo. E esses outros podem não ter a mesma firmeza que você julga ter, e podem ser levados por um caminho que os afastará gradualmente da fé. Existe ainda um elemento que a Igreja vê com particular preocupação e que merece ser mencionado: o arcano maçônico, ou seja, o segredo. A maçonaria é uma instituição que funciona com níveis de conhecimento diferenciados. Aquilo que se discute nos graus superiores não necessariamente chega aos graus inferiores. Um maçom pode estar participando de uma estrutura cujas finalidades últimas ele desconhece. Pode estar contribuindo para estratégias das quais nunca foi informado, simplesmente porque essas informações são reservadas a quem ascendeu a níveis mais elevados. Isso cria uma situação de vulnerabilidade que nenhum católico deveria aceitar. E aqui eu preciso ser muito direto. Se você é maçom e está assistindo a este vídeo, e se em algum momento você pensou ou disse algo como "todas as religiões são boas" ou "cada um tem o seu caminho para Deus" ou "o importante é ser uma boa pessoa, não importa a religião", então você é a prova viva de que aquilo que a Igreja ensina sobre a maçonaria é verdadeiro. Você absorveu o relativismo. Ele está em você. E esse relativismo é incompatível com a fé católica, que professa que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Chegamos agora ao ponto mais delicado, mas também mais importante desta reflexão: a situação espiritual concreta do católico que pertence à maçonaria e o caminho que a Igreja oferece para a reconciliação. A Declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, assinada pelo cardeal Ratzinger em 1983, é absolutamente clara neste ponto. Ela afirma que os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. Essas palavras são duras, eu sei, mas elas são palavras de uma mãe que ama seus filhos e que, por amá-los, diz a verdade mesmo quando a verdade é difícil de ouvir. Perceba que a Igreja não está falando aqui de excomunhão. Tecnicamente, o Código de Direito Canônico de 1983 não prevê a pena de excomunhão para os maçons. Excomunhão é uma pena canônica específica, com procedimentos próprios para ser aplicada e para ser levantada. O que a Igreja diz é algo diferente, e em certo sentido mais fundamental. Ela diz que o católico maçom está em pecado grave, está em situação de ruptura com Deus e, portanto, não pode receber a Sagrada Eucaristia. Para ajudar a entender essa distinção, podemos pensar numa comparação. Um casal que vive em segunda união, ou seja, pessoas que se divorciaram e contraíram nova união civil sem a declaração de nulidade do primeiro matrimônio, também não pode comungar. Essas pessoas estão excomungadas? Não. Elas estão impedidas de receber a comunhão porque vivem em situação objetiva de pecado. Com os maçons, acontece algo semelhante. Não há excomunhão formal, mas há impedimento real de acesso aos sacramentos enquanto a pessoa permanecer inscrita na loja. E aqui vem a boa notícia, a notícia que precisa ser proclamada com a mesma clareza. Existe um caminho de volta. A Igreja não fecha as portas para ninguém. O católico que reconhece seu erro, que deseja sinceramente retornar à plena comunhão com a Igreja, pode fazê-lo. O caminho é simples, embora exija coragem. Abandonar a loja maçônica, procurar um sacerdote, confessar-se com arrependimento sincero e recomeçar. Não há burocracia complicada, não há processo canônico demorado. Basta a conversão do coração, o abandono do erro e o recurso ao sacramento da reconciliação. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado, e a Igreja está sempre de braços abertos para acolher seus filhos que retornam.
Um último ponto precisa ser mencionado, porque há muita confusão a respeito. A Declaração de 1983 deixa claro que não compete às autoridades eclesiásticas locais pronunciarem-se sobre a natureza das associações maçônicas com um juízo que implique derrogação do que acima foi estabelecido. Em outras palavras, nenhum bispo diocesano tem autoridade para dizer que em sua diocese a maçonaria é permitida ou que a maçonaria local é diferente e, portanto, aceitável. Essa é uma norma universal da Igreja, estabelecida pela Santa Sé, e nenhuma autoridade local pode modificá-la. Se algum católico ouvir de alguém, ainda que seja de um sacerdote ou bispo, que não há problema em pertencer à maçonaria, saiba que essa pessoa está em desacordo com o ensinamento oficial da Igreja. Encerro esta reflexão com as palavras que a própria Congregação para a Doutrina da Fé usou para concluir seu documento de 1985. Só Jesus Cristo é, de fato, o Mestre da Verdade, e só nele os cristãos podem encontrar a luz e a força para viver segundo o desígnio de Deus, trabalhando para o verdadeiro bem de seus irmãos. Não há outro caminho, não há outro mestre, não há outra verdade. Jesus Cristo, e somente Ele, é o Senhor. E é na sua Santa Igreja que encontramos a plenitude da fé e dos meios de salvação. Que Deus abençoe você. Permaneça firme na Santa Igreja Católica, na obediência aos seus pastores e na fidelidade àquele que é o caminho, a verdade e a vida.